Eu não gosto muito de falar, quando pergunta, falar da vida, porque acho que cada um tem uma história e também não gosto. A princípio é bom quando a gente se apresenta, mas eu acho que fica uma coisa muito apelativa quando a gente quer falar da nossa vida, que nossas vidas têm altos e baixos. E eu não quero ser um coitado, parecer um coitado. Todo mundo já deve saber já um pouco da minha história, mas não foi fácil, como a de ninguém é quando quer viver daquilo que gosta de fazer, principalmente quando é diferente de tudo, né? Do que as pessoas acham que é o normal, que é viver da arte. Um dos maiores incentivadores na minha vida, do que eu hoje gosto de fazer, foi meus avós. E me apoiaram muito. No começo eles queriam que eu focasse em algo, em outro tipo de trabalho, um trabalho que todo mundo está acostumado a fazer, que é acordar todo dia cedo e ter aquele objetivo, aquela regra de ter que trabalhar todos os dias com um patrão. Só que não vejo isso como uma coisa pequena ou desmerecendo quem trabalha para outras pessoas. Mas a minha vida toda foi sobrevivendo da arte. A arte, ela sustentou muito minha família, realizou muitas coisas na minha vida. E em 2005 eu já pintava bem antes. Aí eu conheci os holandeses, que é o Dre e o Jeroen, mas a gente não teve nenhum diálogo assim, até porque eles não falavam muito português. E aí eu só queria entender o porquê que tinha, né? Tipo, naquela época não era comum ter estrangeiro dentro de uma comunidade por estar. Alguma coisa queria fazer, ou era jornalismo, ou era simples fato de querer saber o que é uma favela. Mas não, eles estavam em busca de espaços para poder fazer arte e não tinha nenhum foco relacionado à parte social. Então, assim, a gente manteve diálogo durante o tempo. Eles retornaram em 2007 para 2008, a pintura da escada, me chamaram para trabalhar, só que eu já tinha a minha vida, como eu sempre falei, trabalhei a minha vida toda. E aí eu olhei e, eu nem ia ganhar praticamente o que eu ganhava fazendo as minhas artes, as camisas que eu sempre fiz. E aí eu pedi para eles que em outra ocasião poderia participar, mas que a gente mantivesse o contato na internet. E aí eu comecei a colaborar com o Favela Painter, com ideias, propostas do que realmente precisava naquele lugar. Até critiquei muito eles, foi uma das formas que eles passaram a me olhar com outros olhos, um olhar mais profissional e não como um menino de uma comunidade que pinta por pintar, ou olhou com aquela carência, vamos ajudar esse jovem. Não, eles me olharam com seriedade, até porque eu fiz uma coisa que poucos fazem, que é uma crítica construtiva. É falar onde você está errando, qual é o caminho que você deve tomar, que nem tudo é arte, tem vários outros tipos de problemas que acontecem dentro de uma favela, mas que a gente poderia usar a arte para poder estar mostrando esses pontos, como pessoas que têm talento e se perdem, como um lugar que não tem saneamento básico, então não tem um porquê pegar fazer arte, mas não tem os outros serviços, né, que deve ter. E a gente, durante o tempo, a gente teve um pega pra capar mesmo, assim, em relação ao olhar deles da Holanda e o meu olhar como brasileiro dentro do lugar onde eu moro. Então, assim, eles tinham uma imagem, uma fantasia de que ali eles tinham feito tudo para mais de 60 mil habitantes. Eu falei para eles que isso era
gota no oceano. E o Jota ficou muito puto na época. Ele disse até que eu tava um pouco com inveja do trabalho. Eu falei que não, que eu já fazia esse trabalho antes deles chegarem. Que a única inspiração que eles me deram foi de crescer mais, né? Aprendi um pouco sobre o que eu sou dentro do mundo da arte. Ainda estou buscando minha identidade, o Jota procura sempre estar me explicando isso. O Dre sempre também me enxergou com bons olhos para dentro do projeto. E aí eu fui caminhando. E aí eu fiz uma proposta para ele sobre a restauração do Menino da Pipa, que aí trouxe outros jovens, outras pessoas também participaram. Elas ganharam ajuda de custo, que é uma das minhas exigências. Outra exigência é valorizar essas pessoas, elas serem apresentadas como colaboradores do projeto, porque se não fosse essas pessoas envolvidas, nada disso ia acontecer, nem ia pintar 280 mil metros quadrados sozinho. Então, assim, eles começaram a pensar de uma forma diferente. E pensar também que também não era um trabalho social. Era uma arte, era uma maneira de se comunicar e que atingisse ao nível mais alto de outras classes, pessoas interessadas em querer ajudar, em querer estudar, querer criticar também de uma forma construtiva. Por exemplo, o que se pode fazer além da arte, o que se pode fazer além de só embolsar as casas. Então, assim, a gente recebe pessoas do mundo todo, do Rio de Janeiro também, interessadas em buscar soluções para alguns problemas, inovar coisas dentro da favela. O Complexo do Alemão também, durante um bom tempo, fez parte da minha vida, fiz amizades, ajudei muitas pessoas lá nas Palmeiras, que é um lugar que eu tenho um carinho pelas pessoas que vivem lá. Não posso ser hipócrita também de dizer que eu não absorvi coisas boas e positivas. Criei laços assim, de pessoas que, se amanhã ou depois eu precisar de uma casa para poder ir, comer ou dormir, eu tenho. Isso é muito mais do que o dinheiro, do que eu ganhei lá no Complexo do Alemão no seu auge. Eu nunca vou esquecer disso. Eu nunca vou dar as costas para isso. Amanhã ou depois eu quero retornar sempre. Quando eu puder, eu quero compartilhar minhas experiências com as pessoas de lá. Não quero ser ingrato. E a Vila Cruzeiro, ela sempre ficou um pouco apagada disso. As pessoas não conseguem assimilar os complexos, né? Nós somos um só. Mas assim, a sociedade, algumas pessoas fazem questão de fazer essa divisão. Mas a única coisa que... Assim, o que nos une é a Serra. Mas as pessoas usam isso como uma divisão. A Serra da Misericórdia. Aqui é o complexo de favelas. E não é, a gente não é subordinado a nada, a ninguém, nenhum nem a outro. Então, assim, o Complexo da Penha tem sua história, o Complexo do Alemão tem sua história, tem seus personagens, mas a Vila Cruzeiro ficou sempre um pouco apagada. Eu digo que também é um pouco de culpa nossa, mas também um estigma que a gente carrega até hoje, que ficou conhecido mundialmente, que fala do jornalista que morreu, que não foi culpa minha nem dos 60 e poucos milhões de moradores lá. Não fomos coniventes de nada disso. Mas carregamos isso até hoje. Às vezes até uma simples pauta, você falou que a Vila Cruzeiro não tem mais pauta para você. Mas agradeço muito a Deus porque as pessoas que me enxergaram são as pessoas que não se importam com esse tipo de realidade, não se importam dos valores que eu tenho, minha conta bancária ou a fama que eu tenho. São pessoas de culturas diferentes do mundo todo que acreditou em mim, me deram grandes oportunidades que talvez no Brasil eu não conseguiria, ficaria velho, nunca ia vender arte minha pelo preço que eu consegui vender. As pessoas nunca iam saber quem é um Ângelo
por essa questão de monopolizarem a arte. Mas eu acredito que esse passo que eu vou dar, de estar visitando os Estados Unidos, vou tentar fazer a maior intervenção artística, dar o meu melhor do pouco que eu sei. Não sou nenhum acadêmico, não frequentei escola nenhuma de arte, aprendi com a escola da vida, aprendi com pessoas maravilhosas, aprendi errando e vou representar o nome de muitos que acreditaram em mim, botar em pensamento de todos aqueles que investiram o seu tempo no meu trabalho. Espero que essa viagem ela traga coisas positivas, que apague um pouco, eu não digo nem tudo, que não tem como apagar, mas apague um pouco esse estigma de que a Penha foi o lugar onde morreu o jornalista Tim Lopes. Eu acho que em tantos lugares acontecem tantas coisas piores. Por que sempre cai isso na conta quando a gente se apresenta? Pô, mora na Penha. Ah, onde Tim Lopes morreu. Ou então, onde teve a invasão, aquela cena dos caras correndo. Cara, por que não falar você mora na Penha? Ah, onde tem, não sei, um rapaz que viajou, foi lá fazer teatro lá fora. É um lugar onde tem uma menina que se formou em algo muito grande. E eu tô crescendo. Espero ser espelho para muitos e que eu sou uma prova disso. Eu não precisei me humilhar, eu não precisei ficar implorando para A, B, ou C, ou D. Eu só precisei mostrar meu talento para as pessoas que realmente têm a sensibilidade para isso. A favela precisa mostrar que é capaz.